Aula 1F1 Funções horárias do MRU-V. As funções horárias do MRU-V. Então, o MRU-V, movimento retilíneo uniformemente variado, ou movimento retilíneo uniformemente acelerado, nesse caso chamado de MRUA. Significa que a velocidade varia linearmente em função do tempo. Então, nós já vimos lá a variação linear, quer dizer, em cada unidade de tempo, o aumento ou a redução de velocidade é constante. Isso faz com que o gráfico da velocidade em função do tempo resulte em uma variação linear, isto é, em uma linha reta que não passa pela origem. Então, o gráfico, o VT, vai ter essa aparência aqui. Temos, então, o gráfico, um ponto inicial VO no tempo zero, um ponto final de valor V e coordenada T no tempo T. Então, são essas as posições inicial e final do gráfico. Então, o gráfico começa no tempo zero com uma velocidade V0 e termina no tempo T com uma velocidade V. Aí, a partir desse gráfico, nós vamos deduzir a função horária da velocidade, usando a maneira de calcular a aceleração. Então, usando a equação de definição de aceleração, a aceleração é ΔV sobre ΔT, igual a velocidade final menos velocidade inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Então, nesse gráfico, nós vamos chamar este ponto VT de ponto final e o ponto V00 de ponto inicial. Então, com essa definição, substituindo as velocidades e o tempo, substituindo os parâmetros apresentados no gráfico, teremos. Então, no lugar do VF, eu vou ter a velocidade V, simplesmente. No lugar da velocidade inicial, eu tenho o V0. No lugar do tempo final, eu tenho o tempo T. E no lugar do tempo inicial, eu tenho zero. Então, continuando a desenvolver essa equação, multiplicando toda a equação pelo tempo, teremos o zero desapareceu, porque t menos zero não implica em nada. Então, na parte anterior à igualdade ficou aceleração vezes tempo. Na parte posterior, quando eu multipliquei v menos vo vezes por tempo, simplificou com o tempo que estava abaixo da equação. E assim eu obtive que aceleração vezes tempo é igual a velocidade menos velocidade zero. Agora, somando o termo v0 nos dois lados da equação, nós vamos ter que... A equação então fica assim, ó, AT mais v0, e depois da igualdade ficou v menos V0 mais V0, e aí simplificou os V0s, de modo que eu obtive a equação AT mais VO é igual a V. E, invertendo a equação, obteremos V igual a aceleração vezes tempo mais a velocidade zero, que é a função horária das velocidades da maneira como ela é apresentada na maioria dos livros. Então, aplicações da função horária das velocidades. Primeiro exercício. Um carro está andando a 36 km por hora quando seu motor lhe imprime uma aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado durante 5 segundos. Qual será a velocidade do carro após a aceleração? Então, a fórmula que eu vou usar é a função horária das velocidades. Velocidade igual a aceleração vezes tempo mais velocidade inicial. Vou começar a organizar os tempos. Então, o que eu tenho? A aceleração dada no exercício, 1,5 metros por segundo ao quadrado. O tempo também dado no exercício, 5 segundos. E a velocidade inicial dada no exercício, 36 km por hora. É a velocidade no tempo zero, porque é antes do evento de aceleração. Mas a unidade de velocidade não é do mesmo sistema que as unidades de aceleração e tempo. Então, eu tenho que converter a velocidade para metros por segundo. 36 dividido por 3,6, eu vou ter que a velocidade é de 10 metros por segundo. Agora que eu organizei os dados,
posso substituir os dados na equação. Então, a velocidade vai ser 1,5 vezes a aceleração mais 10. Então, 1,5 vezes 5 igual 7,5 mais 10 para ter a velocidade, mais 10 igual 17,5. Então, a minha velocidade vai ser de 17,5 metros por segundo. Se eu quiser ter a velocidade final em quilômetros por hora, devo multiplicar esse resultado por 3,6. Então, 17,5 vezes 3,6 igual 63 km por hora. Então, a velocidade será de 63 km por hora. Então, respondendo à pergunta, a velocidade do carro após a aceleração será de 63 km por hora. Um segundo exercício de aplicação, exercício 2. Então, um carro aumenta sua velocidade de 18 km por hora para 72 km por hora em um intervalo de 10 segundos. Qual foi a aceleração do carro? Então, também vou aplicar a mesma equação, velocidade igual a aceleração vezes tempo mais V0. Organizar os dados. Então, a minha velocidade inicial, 18 km por hora, vou dividir por 3,6, 18 divide por 3,6, 5 metros por segundo. A velocidade final, 72 km por hora, divide por 3,6 igual 20 metros por segundo. O tempo é dado, 10 segundos, e aí eu posso substituir os dados na equação. 20, que é a velocidade final, é igual a aceleração vezes 10, que é a minha velocidade, que é o meu tempo, mais 5, que é a velocidade inicial. Então, isolando, 20 menos 5 igual a 10 vezes a aceleração. 20 menos 5 igual a 15. 15 é igual a 10 vezes a aceleração, portanto, 15 dividido por 10 é a aceleração, ou seja, a aceleração é de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Já na unidade correta, posso responder então a minha pergunta e dizer que a aceleração do carro foi de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, a função horária da posição. A posição de uma partícula é dada por x igual a deslocamento mais x0. Então, a posição de uma partícula vai ser o deslocamento dela mais a posição dela que ela tinha no início, no instante t igual a 0. Então, quando é conhecida a posição no tempo t igual a 0, podemos tomar o gráfico velocidade em função do tempo e calcular o deslocamento. Isso nós aprendemos na unidade 1E, nos gráficos de cinemática. Então, o gráfico velocidade em função do tempo, a área sobre o gráfico é o deslocamento. Então, vamos ver o gráfico. Nesse gráfico, eu vou ter de velocidade em função do tempo, que eu já mostrei anteriormente, eu tenho o ponto inicial, velocidade 0 no tempo 0, e o ponto final, velocidade v no tempo t. A área sobre o gráfico pode ser dividida em um triângulo A1, que eu vou chamar de área 1. Então, está ali em verde, esse triângulo, que é a parte superior do trapézio, mais um retângulo de área 2, que é a parte inferior do trapézio, agora colocado em amarelo. Então, o que eu vou ter? A minha fórmula lá em cima, x igual a deslocamento mais x0, vai se tornar, então, substituindo o deslocamento d por A1 mais A2, eu vou ter a fórmula que a posição x vai ser a área 1 mais a área 2 mais a posição inicial. A altura do triângulo é v menos v0. Então, se eu pegar o triângulo, ele vai da parte superior do retângulo amarelo até o ponto V. Então, a altura dele é v menos o v0. E a sua base é o tempo t, de modo que a área 1 vai ser v menos v0 vezes o tempo dividido por 2.
Na hora de demonstrar a fórmula da velocidade, a função horária da velocidade, nós vimos que em uma certa altura, velocidade menos velocidade zero é igual a aceleração vezes tempo. Assim, nós podemos também escrever que a área 1 vai ser aceleração vezes tempo dividido por 2. O que pode ser escrito de um modo mais simplificado como sendo aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Então, a área 1 vai ser igual a aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. A altura do retângulo é V0 e a sua base é o tempo t, de modo que a área 2 vai ser velocidade 0 vezes tempo. Mais simples de encontrar a fórmula final da área 2. Agora, substituindo as equações de área 1 e de área 2 na equação da posição, nós vamos ter que a posição vai ser a área 1, aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2, mais a área 2, que é a velocidade inicial vezes tempo, mais o x0, ou a posição inicial, que já fazia parte da equação desde o início. Então, esta é a função horária das posições para o movimento retilíneo uniformemente variado. Essa é a segunda equação do MRUV que nós temos que guardar para resolver os problemas relacionados com movimento acelerado. Então, agora, algumas aplicações para a função horária das posições. Então, primeiro exercício. Um carro está andando a 36 km por hora quando o seu motor lhe imprime uma aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado durante 5 segundos. Qual será o deslocamento do carro durante a aceleração? Então, como é a aplicação da função horária das posições, começamos por ela. Posição igual a aceleração vezes tempo ao quadrado, mais velocidade inicial vezes tempo, mais posição inicial. Os dados que eu tenho. A velocidade inicial, 36 km por hora, que eu vou converter, dividir por 3,6 para ter 10 metros por segundo. A aceleração que foi dada, 1,5 metros por segundo ao quadrado. O tempo, 5 segundos. E eu sei que o deslocamento é a posição menos a posição inicial. Então, a fórmula da função horária das posições não me dá o deslocamento diretamente, mas se eu fizer passar o x0 para o outro lado, eu vou ter que o deslocamento é igual a x menos x0. Então, substituindo essas informações na função horária das posições, eu tenho x menos x0 é igual a 1,5 vezes 5 ao quadrado dividido por 2, mais 10,5. Então, 5 ao quadrado é 25, vezes 1,5 igual 37,5. Então, o deslocamento vai ser 37,5 dividido por 2, mais 10 vezes 5 é 50. Então, deslocamento vai ser 37,5 dividido por 2 mais 50. Então, 37,5 dividido por 2. Vou ter que o deslocamento é 18,75 mais 50. Então, fazendo a conta aqui, mais 50 igual 68,75 metros. Então, o deslocamento é de 68,75 metros. Resposta: o deslocamento foi de 68,75 metros. Mais uma implicação, então, exercício 4. Um carro aumenta sua velocidade de 18 km por hora para 72 km por hora em um intervalo de 10 segundos. Qual foi o deslocamento do carro durante a aceleração? Então, trabalhando com a função horária das posições, vou ter x igual a aceleração vezes tempo ao quadrado, sobre 2, mais velocidade inicial vezes tempo, mais a posição no tempo zero. Os dados que eu tenho, a velocidade inicial 18 km por hora, que eu dividi por 3,6 lá no exercício 2, já deu 5 metros por segundo. A velocidade final 72, também é do exercício 2, dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. O tempo foi dado 10 segundos
E lá do exercício 2, onde eu tenho os mesmos dados, eu calculei a aceleração. Então, a aceleração é de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Eu sei disso porque eu resolvi o exercício 2. Se não tivesse acontecido o exercício 2 nesta aula, eu recebesse uma pergunta 4, isolada. Eu teria que primeiro fazer a conta da aceleração para depois poder usar a função horária das posições. Então, o deslocamento, que é o x menos o x0, vai ser a aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2, então 1,5 vezes 10 ao quadrado dividido por 2, mais velocidade 0 vezes tempo, mais 5 vezes 10. Então, 10 ao quadrado dá 100, vezes 1,5 vai dar 150. Então, o deslocamento vai ser 150 dividido por 2, mais 5 vezes 10, deu 50. 150 dividido por 2 é 75. Então, o deslocamento vai ser 75 mais 50. 75 mais 50, o deslocamento é de 125 metros. Então, a resposta para a pergunta é: o deslocamento foi de 125 metros.